E engrossando um pouco aqui o caldo do nosso feijão da segurança pública, né, e trazendo mais um tema, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da Defensoria Pública de São Paulo para obrigar o governo do estado a instalar câmeras corporais para policiais nas operações. A Janaína Camelo vai falar dessa decisão e trazer um pouquinho do contexto para a gente agora, depois eu coloco ali sob debate. Fala, Jana, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Olha só, essa é a segunda vez que o ministro Luiz Roberto Barroso ele nega aí um pedido, né, da Defensoria Pública de São Paulo para suspender uma decisão aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigando então, por esse pedido aqui ao STF, tentando obrigar o Estado de São Paulo a acoplar câmeras de segurança nos uniformes policiais aí durante operações no Estado, né? A primeira vez foi em dezembro do ano passado, quando a Defensoria pela primeira vez aí acionou o STF pedindo que o Supremo então decidisse contra essa decisão do Tribunal de Justiça que impediu a utilização dessas medidas de segurança. Na ocasião, o Barroso entendeu o seguinte, que embora a implementação de câmeras de segurança seja necessária, não era adequado o momento para uma intervenção de urgência por parte do STF enquanto todas as vias de conciliação não fossem esgotadas, ou seja, defendendo aí uma solução conciliatória. Dessa vez, o ministro, diante de um novo pedido da Defensoria Pública, pedindo que ele reconsiderasse aí essa decisão, ele então pediu ao governo de São Paulo que se manifestasse. E aí o governo de São Paulo enviou ao Supremo um cronograma de instalação desse programa com as câmeras, com o lançamento do edital já em maio e a implementação de todo o programa já em setembro desse ano. Então, por isso, o ministro voltou a negar diante aí desse compromisso que foi firmado entre o Estado de São Paulo e o Supremo. Mas ele ressaltou que o Supremo vai acompanhar todo esse cronograma de instalação. Então, na sua decisão, o ministro destacou que os equipamentos, beneficiam não só a população, mas também os próprios policiais e também o Poder Judiciário. E aí ele disse o seguinte, que o uso das câmeras corporais é medida relevante para a execução da política pública de segurança, já que coíbem abusos nas operações, protegem policiais de acusações infundadas e incentivam a adoção de comportamentos mais adequados por ambas as partes. E aí ele disse que a medida amplia a transparência, a legitimidade e a responsabilidade da atuação policial e serve como importante meio de processos judiciais. Só lembrando que na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, do presidente, né, que é o Ricardo Anaf, no ano passado, ele disse o seguinte, ele alegou que essa exigência obrigaria os policiais que não têm aí as câmeras de segurança, eles não poderiam participar de operações. E, além disso, ele destacou a questão financeira, né? Ele disse que a utilização dos equipamentos representa um custo anual de entre 330 milhões de reais e 1 bilhão de reais, interferindo, segundo ele, diretamente no orçamento e nas políticas públicas de segurança do Estado. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Ficou muito claro. Bom trabalho para você aí em Brasília. Quero debater isso com vocês, né? Então, o ministro Luiz Roberto Barroso reconhece a importância das câmeras para dar transparência ao processo nas operações, mas reconhece também que a decisão tem que ser de cada governo e, no caso de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, assim como do secretário de Segurança Pública, Derrite Dávila. Exatamente. A decisão do ministro Barroso está correta, ele está respeitando a autonomia dos estados e do governador de ele fazer o que ele acha melhor na segurança pública. Ele não pode obrigar a usar um equipamento. Agora, todas as evidências, hoje acadêmicas e empíricas, mostram que a câmara é algo benéfico para o policial e para a população e que acaba desencorajando o uso excessivo da força em momentos que teriam outros recursos para se combater o crime. Então, foi uma coisa benéfica. E mesmo aqui no estado de São Paulo, protege o policial. Aquela história de acusar o policial que abusou de maneira abusiva a força, a Câmara não mostra exatamente como é que é o contexto e aquilo, inclusive, protege o bom policial. Então, todas as evidências e estudos mostram que a Câmara é algo positivo. Agora, se o governador não quiser usar a Câmara, é uma escolha dele na estratégia de segurança pública. E o ministro Barroso corretamente decidiu por algo óbvio. Isto está na competência constitucional do governador e não pode ter uma imposição do governo federal ou da Suprema Corte ou de nenhum outro órgão interferindo na autonomia do governo estadual. Tem um detalhe na possibilidade dessa imposição, Segré, que é o fato de que
nem sempre haverá uma estrutura completa, né? Completa. Então, ou seja, pode ser que a partir do momento em que se obriga, que o governo não tenha a disponibilidade orçamentária para implantar o equipamento em todos os policiais. E aí, isso tiraria o policial da operação ou a possibilidade desse policial atuar em operações que sejam importantes, uma demanda maior de homens, né, e mulheres trabalhando? Como é que você vê essa decisão do ministro Barroso e também o pedido que vem por parte da Defensoria Pública? Eu não entendi o pedido. Provavelmente tem a ver com as questões de eventuais abusos de algum policial. Mas também, concordo com Dávila, o fato de ter a câmera permite uma possibilidade de que o policial também resguarde a sua vida, eventualmente, porque alguém que possa ir contra ele sabe que está sendo registrado, o seu rosto está sendo registrado, características físicas, então isso pode inibir de alguma maneira. Mas me parece que nesse caso em particular tem a ver com uma questão de jurisprudência, é uma autonomia do governador, não de São Paulo, de todos os governadores vinculados com a Polícia Militar, e tem a questão orçamentária, que você muito bem indicou. Ninguém pode obrigar a fazer uma coisa com o dinheiro do outro. Bom, às vezes sim, estamos muito acostumados com isso, mas não deveria. Então o ministro Barroso está sendo correto, dizendo, é recomendável, está certo, mas... E até porque tem outra questão que, avaliando os indicadores de segurança, por exemplo, na queda dos homicídios de São Paulo, do Estado, caíram a valores de 2001. Então, tem indicadores que mostram que o trabalho feito pela segurança do Estado está sendo bem feito. E outra coisa... Só rapidinho, Dávila, 4h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero 6, hein? Rapidinho, até já. Não, só nas outras plataformas seguimos. Diga. Só para complementar uma coisa que o Segredo falou que é muito importante, não só caiu o número de homicídios, mas caiu o número de homicídios de policial. Os policiais salvaram mais vidas de policial, a utilização da câmera. Então, assim, eu não entendo por que o governador Tarcísio faz tanto auê em cima desse negócio da câmera, quando é uma coisa que prova ser benéfica para o policial, para a sociedade. Você entende, Piperno? Não, eu acho que a população tem que cobrar. As câmeras, elas já se comprovaram, enfim, um equipamento importante, como disseram os colegas, protege o policial de qualquer acusação infundada, protege inclusive o policial no sentido de monitoramento da atuação dele. Você sabe onde o policial está. Se acontecer, por exemplo, uma situação de confronto, você vai saber se está em apuros ou não, se ele vai precisar de reforço ou não, enfim, é mais fácil essa comunicação, protege também a população de eventuais abusos, então é bom para todo mundo. De fato, alguns estados vão reclamar da questão orçamentária. Me parece que esse provavelmente não seja assim o grande calcanhar de Aquiles aqui do estado de São Paulo, né? Comprar mais ou menos câmeras e tal. Então, acho que a população tem que ser cobrada. E até porque traz muito... Assim, eu acho que é fundamental a gente ter mais transparência em relação à atuação policial, que é fundamental. Veja, a gente está falando de pessoas que saem de casa todas as manhãs colocando em risco a própria vida para proteger a gente. Muitas vezes são vítimas de acusações infundadas, mas há também sempre a parcela podre que acaba cometendo abusos. Então, veja, nós todos, né, muita gente reclamou no começo do ano, durante o Carnaval de São Paulo, que uma escola de samba aqui de São Paulo tinha lá o que se chamou de, enfim, apologia ao crime, contra a polícia, aquele negócio todo. Sim. Nessas regiões de São Paulo, há muitas queixas em relação à atuação policial. Ora, será que com câmeras policiais, enfim, com essas câmeras, a gente não teria mais e melhores informações para julgar se há ou não excesso? Foi a escola de samba Vai. Diga, isso. Alan Gani. 2 pontos. Todo mundo vai começar a querer trazer 2 pontos aqui. A gente vai debater um tema aqui nesse jornal. Fala. Bom, primeiro queria parabenizar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. É assim que tem que ser. Ele tem a posição pessoal dele, mas ele tem que respeitar a Constituição. E não interessa a posição minha, não interessa a posição do ministro. O que interessa é o que está na Constituição. E a Constituição garante o federalismo. Portanto, é uma decisão dos estados. Parabéns ao ministro. Olha agora, que cerimonialista que ele foi agora.
Agora, eu gostaria de dar os parabéns aqui ao ministro. Agora, estou aqui lançando a minha... Agora sim o seu argumento. Cadê? Agora sim o meu argumento. Olha lá. Agora sim o meu argumento. Eu vou fazer aqui um contraponto com os meus colegas. Eu entendo que isso possa proteger o policial, né, com acusações infundadas, mas eu também ouvi dois argumentos que me parecem bastante razoáveis. O primeiro é que a câmera pesa bastante para o policial e ele já carrega uma série de equipamentos. E o segundo seria uma espécie de ação para inibir a ação do policial, justamente porque em alguns combates ele poderia ser acusado de uso excessivo da força, então a câmera seria aí uma ação inibitória. E aí, terceiro ponto, por que então não tem uma câmera para um mau professor? Por que também não tem uma câmera para um mau médico? Então, por que o policial? Por que não, então, o professor, que às vezes faz um estrago gigantesco na sociedade? Um mau professor, né, catequizando seus alunos, doutrinando, enfim. Um mau médico. Então, não sei. Escolher um grupo para usar câmera e não outros não me parece muito razoável. Isso talvez não teria... seria feito justamente porque, em relação à educação ou em relação à medicina, os casos de mortes envolvendo operações sejam infinitamente menores em comparação com as operações policiais. O investimento é gigantesco. Porque a gente está falando também de uma situação em que muitas vezes o policial também é julgado, quando há operações, por atirar, e aí há o argumento de que ele atirou porque ele foi recebido também de uma maneira ofensiva. Se ele tem a imagem para comprovar, não há nem o que questionar. Agora, quando não se há a câmera para questionar, entra um processo que vai também na justiça militar para avaliar, muitas vezes o policial é afastado. Há situações também em que muitas vezes a conduta é indevida, né? Então tem várias situações que poderiam ser, na visão de quem defende as câmeras nos uniformes, que poderiam ser impedidas a partir disso. Como é que você avalia isso, Gani? Olha, pode ser. Porque você faz uma comparação com setores que não estão envolvidos no mesmo âmbito de violência que os policiais militares, professores e médicos, por exemplo. É que eu acho que aí tem sempre uma premissa colocada de que o policial ele utiliza um uso excessivo da força. Então, às vezes me parece que essa ideia da câmera é muito mais uma tentativa de demonizar, desqualificar o trabalho da polícia, colocando sempre aquela ideia de que a polícia usa a força de maneira muito violenta, muito excessiva, do que uma ideia de proteger o policial. Concordo aqui com o argumento do Dávila, que isso, de fato, né, pode também ser utilizado na proteção do policial. Falar que as imagens falam por si só. Mas quando eu vejo os grupos de interesse que estão por trás na defesa do uso das câmeras, me preocupa. Fala, Dávila, para a gente arrematar. Eu já conversei com vários policiais e eles são favoráveis. Agora, tem um muito pequeno grupo que não é. E a maioria se sente protegido. Por quê? Porque sempre vai ser acusada a polícia de usar violência de uma forma. Quem usa a arma vai sempre falar que usou de forma abusiva. E está ali uma prova para resguardar a atuação daquele bom policial. Agora, o que me preocupa nesse argumento dos que não querem câmera é que, às vezes é bom não ter a câmera para a gente poder dar uma dura maior. Bom, mas aí é errado. Aí é errado. Isso não é o papel que a polícia tem que fazer. Isso é papel de gangster, não é papel da polícia. Então, me preocupa muito essa história que, não, em determinadas ocasiões, a câmera pode inibir o uso da força. Se pode inibir o uso da força, é porque teria um outro jeito de parar aquele crime que não seja a utilização da força. Então, eu não estou convencido desse argumento desses que criticam a Câmara como se isso fosse algo muito benéfico. Eu acho que a maioria dos policiais se sente mais protegido em relação a isso, mais protegido em relação a isso, traz transparência e acaba justamente com esse mito de que a polícia é violenta, porque está ali mostrando que a polícia, quando usa a força porque é necessário usar. Então, isso vai aumentar a credibilidade da polícia. Esse é um tema que a gente vai discutir bastante aqui no 3 em 1, né? Porque ele traz bastante divergência de opiniões. Inclusive, se você quiser se manifestar sempre que trouxermos ele aqui à tona, espaço está aberto. A gente gosta muito da manifestação de quem nos assiste e nos ouve.